É, Então, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Não sei o horário que o pessoal vai estar escutando esse podcast. Eu me chamo Tainá, eu sou mestranda aqui na UEM, né? Trabalho com zooplâncton na Universidade Estadual de Maringá. E vou trabalhar necessariamente com planície de inundação, zooplâncton e a influência, né, do zooplâncton. E composição do zoo, e principalmente dos rotíferos em planície de inundação. Essa, na verdade, é uma atividade da disciplina de Biologia Aquática 1, que faz parte do mestrado, onde a docente que coordena essa disciplina é a doutora Luzia, do Laboratório de Fitoplâncton. E eu convidei o Ciélio, né, o doutor Ciélio, para falar um pouco sobre fitoplâncton e influência do fitoplâncton na comunidade de rotíferos em planície de inundação, que é o projetinho proposto para essa disciplina. A gente vai começar, então, apresentando o Ciélio aqui, obviamente. O Ciélio ele tem graduação em Ciências Biológicas pela URCA, tem mestrado em Biodiversidade pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutorado também pela mesma universidade, e atualmente está fazendo pós-doc. Onde é, amigo? A Na universidade? Middle East Technical University, na Turquia. Ankara, na Turquia. Trabalhando com ecologia de lagos salinos, não é isso? Isso. Tem experiência em estudos relacionados com ecologia de fitoplâncton, limnologia, interação entre cianobactérias tóxicas, macrófitas submersas e zooplâncton, e os seus projetos visam o entendimento dos efeitos da eutrofização, mudanças climáticas, salinização e interação trófica na cadeia de ecossistemas aquáticos continentais, além da busca de eficientes ferramentas de biomanipulação para controle de eutrofização e florações algais. O Célio também está atualmente vinculado com a ABLimno, né, Associação Brasileira de Limnologia, os Jovens Limnólogos, Célio está fazendo de tudo, tá na ecologia Tentando, né? aquática, tá fazendo bastante coisa agora. Eu acho que é isso, né, amigo? Tem mais alguma coisa para falar? Que seja... Não. Foi uma excelente apresentação. Muito obrigado. Um prazer estar participando aqui desse podcast com vocês. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre o tema desse projetinho da disciplina, a hipótese e o objetivo, né? E as predições, né? Já que a questão de introdução, a gente vai discutir um pouquinho. O tema, então, desse projetinho é a influência do fitoplâncton sobre a diversidade beta-funcional de rotíferos em 4 planícies de inundações brasileiras. Hipoteticamente, seria a planície do Paraná, Pantanal, Amazônia e Araguaia, que são... A minha dissertação é sobre essas 4 planícies, né? Só que só sobre diversidade beta-funcional de rotíferos, mas para a disciplina incluímos o fitoplâncton como principal elo. O meu objetivo, então, o objetivo geral seria analisar a influência do fitoplâncton na diversidade beta-funcional dos rotíferos em 4 planícies de inundações neotropicais, para verificar se existe diferença na composição, dados de presença e abundância, dados de Desculpa. presença e ausência e estrutura, dados de abundância da comunidade entre as planícies de inundação, bem como dentro de cada planície, entre os períodos de águas altas e águas baixas, considerando diferenças nos padrões encontrados para espécies comuns e raras. Os objetivos específicos seriam, então, determinar o traço funcional para cada espécie de rotífero, analisar se existe diferença na composição e na estrutura da comunidade espacial e temporal, né? Porque vão ser diferentes pontos em cada planície citada, e vai ser período de seca e chuva, e em diferentes escalas, assim, né? Tipo, em datas diferentes, por isso temporalmente também. Seria também verificar se existe influência do fitoplâncton, então, sobre a comunidade de rotíferos, em cada planície, e nos diferentes períodos, águas altas e águas baixas.
verificar se os padrões espaço-temporais se alteram de acordo com o tipo de dados, dados de presença e ausência ou dados de abundância, averiguar se as mudanças da composição e a estrutura dos rotíferos são diferentes para espécies comuns e raras, e identificar quais variáveis ambientais são responsáveis pela variação espaço-temporal da diversidade beta-funcional. A minha hipótese seria que o fitoplâncton influencia na composição e densidade dos rotíferos, porque, como todo mundo sabe, eles servem de alimento para os rotíferos, né, o fitoplâncton, e no regime de águas baixas tende a ter uma maior concentração do fitoplâncton nessas lagoas. E no período de águas altas tende a ocorrer a conexão entre as lagoas e uma diluição, digamos assim, né, do fito. A minha escala de estudo é espacial e temporal, como eu já falei, né, porque a gente vai analisar diferentes lagoas, diferentes planícies, bem como período de águas altas e baixas, e os atributos analisados serão diversidade funcional, densidade e riqueza dos rotíferos e do fitoplâncton. No caso, o fitoplâncton vai ser analisado só a densidade e riqueza, e a diversidade funcional vai ser dos rotíferos específicos. A predição é que a gente espera que no período de águas baixas ocorra uma maior homogeneização, como eu falei, né, porque fica mais concentrado, e não ocorre conexão entre as lagoas. E no período de águas altas, ou seja, de chuva, tem uma maior heterogeneidade, visto que tem essa conexão entre as lagoas, devido ao pulso de inundação. Também é esperado que o fito seja maior no período de água baixa, devido à ausência de chuva, e maior retenção em cada lagoa analisada. E é esperado que as planícies, como no caso da planície do Paraná, que tem represamento, né, tem várias represas no decorrer da planície, por ela ter uma maior ação antrópica se comparada com a da Amazônia, por exemplo, possa ser que tenha maiores perturbações e não se siga um padrão ambiental, né? Tipo, o regime de chuva necessariamente seja diferente do regime de seca, digamos assim. Então, para começar, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre planície de inundação, né? Sim. Eu acho que não sei se todo mundo sabe, ou pelo menos quem vai estar ouvindo isso, a planície de inundação é um tipo de ecossistema onde tem uma variação muito grande na composição das espécies. Não sei se ele pode falar isso para fitoplâncton, mas pelo menos para zooplâncton ocorre uma variação bem grande. Um ambiente bem heterogêneo, não é? O que vai proporcionar uma grande variedade de hábitats, e isso vai favorecer uma maior biodiversidade da maioria dos grupos biológicos, incluindo fitoplâncton, zooplâncton, peixes, macrófitas. Como é uma região que está em contato direto com o rio ou mais de um rio, vai ter uma área inundada na borda do rio, que vai fazer com que criem diferentes hábitos, sejam pequenas lagoas, sejam represamentos, sejam próprias áreas inundadas, áreas úmidas, o que vai dar oportunidade para a colonização de diversos organismos que tenham a oportunidade de crescerem nesses locais, que tenham uma heterogeneidade de habitat, que, querendo ou não, impulsiona ou intensifica a diversificação dos organismos, sejam fitoplânctônicos ou zooplânctônicos, assim como também favorecem também a maior biomassa e densidade destes organismos. Sim, sim. O que a gente tem percebido bastante, né, atualmente, acho que não só em planícies, mas no geral, assim, que tem ocorrido bastante represamento dentro das planícies, Sim. devido ter também conexão com o rio, né? Sim. E não só os rios estão sendo represados para se construir represas, como no caso do Nordeste, mas as planícies elas têm sofrido diretamente com esse impacto, né, devido ao represamento. E com o represamento em planície, a gente vai ter a fragmentação do hábitat, né? A gente vai estar lá um ambiente que é mais lótico e do nada vai ter um ambiente que vai passar a ser mais lêntico, vai mudar toda a característica daquele ambiente. Sem contar que às vezes também pode ter descarga de nutrientes na planície de inundação. Para quem não conhece ainda esses termos, o rio, no caso, ele é considerado como ambiente lótico porque apresenta águas correntes.
E quando tem o represamento, essa água passa a ser chamada de ambiente lêntico, porque é um ambiente de água mais paradas, como reservatórios, açudes ou lagoas. Então, isso vai criar essa fragmentação, como a Tainá comentou, onde vai ter uma limitação da dispersão dos organismos, eles não vão conseguir mais se movimentar livremente, porque sem o represamento, está tudo fluindo com o fluxo do rio, com o fluxo das águas. Mas a partir do momento que cria uma barragem, uma represa, essa água vai ficar ali concentrada, assim como os organismos. Eles vão ficar impossibilitados de passar adiante a jusante do rio. Sim, sim. Tem uma característica importante da planície de inundação, né? É que ela sofre pulsos de inundação, principalmente as que têm represamento, né? Porque o pessoal vai lá, constrói uma represa e aí, quando tá no seu limite, né, do tempo de retenção, o pessoal acaba abrindo as comportas e aí muda Sim, todo o ambiente de novo. sim, sim. Então, a planície ela sofre bastante com esse pulso de inundação, não só pela questão da chuva, né, mas também pela questão do represamento também. E partindo um pouco para a parte do zooplâncton, né, dos zootíferos específicos, dentro desse tipo de ecossistema, do tipo planície de inundação, a gente tem a comunidade zooplânctônica, que não sei se vocês sabem, mas são compostas pelos grupos Cladócera, Copépora e Rotífera. Alguns autores ainda incluem os protozoários, né, como participantes da comunidade zooplânctônica. E o zooplâncton ele vai ter um importante papel ecológico, porque ele vai ocupar o centro, né, da teia trófica, e ele vai como é que eu posso falar? Ele vai sofrer influência tanto por efeitos topo-base como por efeitos base-topo, porque na base da cadeia alimentar a gente tem o fitoplâncton, onde o zooplâncton vai se alimentar do fito, né? E o zooplâncton ele vai servir de alimento para os peixes ou para outros grupos maiores e, consequentemente, vai servir de alimento para a gente, né? Então, assim, se tem um erro no topo da cadeia, o zooplâncton ele vai ser afetado, meio que indiretamente. E se tem um erro lá na comunidade também, né, do fitoplâncton também, né, vamos dizer que o fito para de produzir, o zoo acaba ficando sem alimento também. Então, é uma coisa que Sim. influencia a outra. Sim, e essa questão do zooplâncton, que são pequenos animais aquáticos, muitas vezes microscópicos, né, como a Taina comentou, os hortíferos, copépodos e cladóceros, na maioria dos casos, eles dependem dos efeitos da base da cadeia alimentar e também do topo da cadeia alimentar. E qualquer distúrbio que acontece em uma dessas pontas da cadeia alimentar vai afetar diretamente a comunidade zooplânctônica, né, desses pequenos animais aquáticos, que eles vivem na água, à mercê da água, flutuando, com poucos movimentos natatórios. Então, eles dependem de capturar alimento, que no caso seria o fitoplâncton, de forma fácil. Então, qualquer mudança na composição do fitoplâncton, seja na abundância do fitoplâncton ou na composição de espécies, vai afetar diretamente a comunidade zooplânctônica. Sim, sim. É Quer bem. complementar mais alguma coisa sobre o zooplâncton, Tainá? Não, na verdade, o objetivo em si é falar sobre os rotíferos, né? Mas como você já falou, eles são animais oportunistas. Eles são cosmopolitas, então assim, você vai encontrar eles em diferentes tipos de ambiente, não só em ambiente lêntico, como reservatório, lago e tal. Então, você pode encontrar ele em riacho, em bromélias, né? Aquelas Sim, dentro sim. de águas de bromélias. Acho que tem mais até copépodas do que rotíferos naquelas águas de bromélias. Então, assim, e a gente não consegue falar que essa espécie só ocorre aqui. A gente, até porque ele é cosmopolita, né? Eles sofrem fácil dispersão também. Tem estudos até do próprio professor Mauro, né? O Mauro Melo, com a Viviane falando que eles conseguem sofrer dispersão através das patas, de diferentes formas de patas de Aves. aves. Isso. Então, são bichinhos bem complicadinhos, assim, digamos assim.
E os rotíferos, eles têm uma peculiaridade em relação aos demais organismos zooplantônicos, por serem organismos geralmente menores que os demais crustáceos plantônicos, né, que são os copépodos e os cladóceros. Então, eles têm uma dieta bem específica, que é composta geralmente por pequenos organismos fitoplantônicos, pequenas algas, microalgas, que muitas vezes vão até 20 micrômetros, ou seja, se você imaginar 1 milímetro, dividir por 1000, você teria 1 micrômetro. E essas algas, elas têm em torno de 20 a 40 micrômetros, que são o tamanho ideal para o consumo de alguns rotíferos. Alguns rotíferos, eles também têm um tamanho bem pequeno, então eles vão preferir se alimentar de microalgas ainda menores do que o seu tamanho corporal. Então, qualquer mudança no fitoplâncton, especialmente no tamanho das espécies, na composição de tamanho das espécies, vai impedir que haja essa transferência de energia entre o nível inferior da cadeia alimentar, que no caso é o fitoplâncton, para os níveis superiores, no caso o zooplâncton. E se essa energia não é transferida do fitoplâncton para o zooplâncton, toda a cadeia trófica ela vai ser afetada. Ou seja, os peixes não conseguiriam se alimentar mais do zooplâncton, porque o zooplâncton não está crescendo em uma abundância suficiente para fornecer alimento para os peixes, e os peixes plantívoros eles serão afetados e, consequentemente, os peixes piscívoros, que são aqueles que se alimentam de outros peixes, também seriam afetados, gerando aí um problema ecossistêmico que estaria atrelado a uma simples mudança na composição do fitoplâncton. Sim. Então, eu acho que é basicamente isso que você falou, né? Tipo, o fitoplâncton ele faz parte da cadeia trófica aí, né? Sendo, digamos que, o principal, né? Sem fitoplâncton, não Sim. só a gente tem... Além de ser importante na cadeia alimentar, também é importante produtor primário, né? Que também Sim, produz oxigênio, é isso que eu ia falar. fornece alimento não somente para o zooplâncton, mas também para peixes. Então, o fitoplâncton é uma importante comunidade nos ecossistemas aquáticos, que é composta por pequenos organismos fotossintetizantes, que no caso nós conhecemos como microalgas. E esses organismos, eles podem variar desde cianobactérias, que são organismos que geralmente são potencialmente tóxicos, as algas verdes, a diatomáceas, é, euglenofitas, dinoflagelados. Então, é uma grande variedade de organismos que nem sempre eles estão relacionados entre si, não fazem parte do mesmo grupo taxonômico, mas que apresentam essa característica de serem organismos microscópicos e fotossintetizantes, ou seja, realizam a fotossíntese para a obtenção do seu alimento e, em troca, eles produzem e liberam oxigênio na água, que vai servir também para a respiração dos demais animais aquáticos e também para a melhoria da qualidade da água. Sim, Então, outro ponto importante no estudo do fitoplâncton das lagoas de inundação é também verificar o efeito desse represamento, por exemplo, a construção de barragens ou o surgimento de algumas lagoas que ficam no entorno dos rios. Então, à medida que o rio vai passando em uma determinada área, vai erodindo algumas partes, e isso vai criando lagoas no entorno dessa região, da planície de inundação. E isso serve de refúgio para não somente para o fitoplâncton, mas para a maioria das comunidades aquáticas. E também pode servir de local de residência para espécies invasoras, por exemplo. No caso do fitoplâncton, temos uma espécie que não sei se já tem registro na planície de inundação do Rio Paraná, mas temos em diversos rios no sul do Brasil, em reservatórios e também no nordeste do Brasil, que é o fitoplâncton Ceracium furcoides, que é um dinoflagelado invasor, tem sim. que prefere ambientes lênticos, no caso represas, barragens ou lagoas, e eles podem facilmente se instalar nessas planícies de inundação. Acredito que a professora Luísa também tenha relatos de alguns casos do Ceráceum pelo Paraná ou pelo sul do Brasil, e isso pode afetar diretamente toda a ecologia do ecossistema, uma vez que são organismos de grande tamanho, ou seja, não são facilmente predados não são facilmente consumidos pelo zooplâncton, a não ser que seja um zooplâncton de grande tamanho, como em alguns casos temos
um zooplâncton, um cladócero chamado Daphnia, que ele é capaz de consumir algas maiores. E quando ocorre essa presença de espécies invasoras, vai ter todo esse distúrbio ecossistêmico, causando até um desequilíbrio ecológico e também uma perda da qualidade da água. Mas não é somente o fitoplâncton que possui espécies invasoras. Muitas espécies de peixes também têm esse caráter invasor, que como eles se alimentam dos zooplâncton, também vai afetar a comunidade zooplânctônica. E no caso do zooplâncton também temos algumas espécies, incluindo de rotíferos, como a Chelicotia, um gênero de rotífero que é invasor, que inclusive já tem diversos registros no Brasil, incluindo planícies de inundação também. Também uma espécie de Daphnia, não é, Tainá? Eu não me Sim, recordo agora, Daphnia, não me recordo agora o nome da espécie, não vou também tentar não cometer um erro, lembro. mas que foi descoberta recentemente na planície de inundação do Rio Paraná. Então, todas essas ocorrências de espécies invasoras, elas causam um desequilíbrio ecológico que vai afetar toda a saúde do ecossistema. E o represamento em si vai criar condições favoráveis, no caso do Rio Paraná, a maior parte do Rio Paraná apresenta reservatórios, barragens de reservatórios. Apenas uma pequena porção ainda é preservada, que é a área de estudo do PEL do PIAP, da planície de inundação do Rio Paraná, mas quando ocorrer esse represamento, como nós falamos anteriormente, vai passar de uma água lótica, de um sistema lótico para um sistema lêntico. E isso cria condições favoráveis para a instalação das espécies invasoras e também para a ocorrência de florações algais, seja de dinoflagelados, de cianobactérias, de clorófitas. Então, quando a água está mais parada, o fitoplâncton ele vai crescer de maneira desordenada, de maneira bem abundante, e isso vai influenciar toda a ecologia desses ecossistemas, reduzindo a qualidade da água, reduzindo a diversidade funcional do zooplâncton, uma vez que vai selecionar espécies que conseguem se alimentar dessas algas, por exemplo, as cianobactérias. As cianobactérias, elas são capazes de produzir toxinas, elas apresentam adaptações morfológicas que evitam serem predadas pelo zooplâncton, por exemplo, a formação de colônias, a formação de filamentos, o grande tamanho, e isso impede que elas sejam consumidas pelo zooplâncton. Isso faz com que o zooplâncton reduza a sua biomassa, densidade, ou que selecione espécies que sejam adaptadas ao consumo dessas cianobactérias. E isso faz com que reduza também a diversidade funcional do zooplâncton nesses ecossistemas. Então, coletando todas essas informações, nós vemos que qualquer distúrbio na comunidade fitoplânctônica vai afetar diretamente a comunidade zooplânctônica, que é a comunidade mais intimamente relacionada com o fitoplâncton, por se alimentar das microalgas, mas que, consequentemente, também vai afetar os peixes, as aves, os mamíferos, as macrófitas aquáticas. Então, toda a saúde do ecossistema é comprometida com é, pequenos distúrbios na composição e também na abundância do fitoplâncton. Quer complementar alguma coisa, Tainá, sobre isso? Eu acho que é isso. Você falou do ceráceo, ele já tem ocorrência já na Bacia do Sim, Paraná. sim. Tem uma palestra até da ecologia aquática que a Suzy, que trabalha com fitoplâncton aqui, que é do mesmo Sim. laboratório da professora Luzia, desse projeto, ela fala sobre a ocorrência do ceráceo, né, e sobre a diversidade de fitoplâncton na planície de inundação. Inclusive, eu já assisti uma palestra da Suzy também falando dos problemas com ceráceo. Inclusive, foi num curso internacional de algas continentais, que ela falou sobre essas espécies invasoras. Foi muito interessante, falando que está se distribuindo. E quanto mais ocorre o represamento, como tem se intensificado nas planícies de inundação, não só no Rio Paraná, mas também em outras regiões do país, isso está sempre criando condições favoráveis para o surgimento dessas espécies invasoras. Inclusive também o Chelicotia, que é o rotífero, ele também prefere águas lênticas, reservatórios no caso. Então, cada vez que se constrói um novo reservatório, lógico que precisamos de reservatórios para hidrelétricas e tudo, mas temos que pensar, será que já não temos o suficiente? Porque está sempre criando desequilíbrios ecológicos, sem falar no efeito na população.
que vai ser uma grande área que vai ser inundada. Às vezes, algumas vilas são inundadas para a construção dos reservatórios. Sim. Então, é algo que não afeta apenas o ecossistema, mas também a sociedade como um todo. Tem a questão da inundação do local, de mudar o ecossistema, né, Sim, sim, a gente estava discutindo até recentemente em uma disciplina sobre ictioplâncton, que o pessoal tem construído reservatório, mas não tem pensado naqueles tipos de peixes que migratórios, não é? migratórios, né? Porque às vezes o pessoal faz escadas, mas Sim, daí, tipo, quando ele vai lá, desova e volta, não tem como ele voltar para o reservatório, né? sim. Sem falar nas turbinas das hidrelétricas também, não é? Que eles Sim. podem ser danificados nas turbinas das hidrelétricas quando eles passam pelas turbinas. Acho que um dos principais problemas que eu vejo o pessoal relatando, não sei se você já ouviu, amigo, o pessoal falando do mexilhão dourado em Sim, turbinas, né? É um sim. dos maiores problemas, assim, para reservatório atualmente. Porque a Que, produção dele é muito rápido, ele se adapta que é ao outra espécie ambiente. invasora também, não é? Sim, A gente falou tanto de fitoplâncton, zooplâncton e peixes, mas também temos os mexilhões, temos moluscos, temos macroinvertebrados, que também são. Tem espécies invasoras em todas as comunidades. Macrófitas, em reservatórios, tem uma proliferação muito grande de sim. macrófitas submersas, especialmente em hidrelétricas, o que pode até causar prejuízos para o entupimento das turbinas. Então, qualquer distúrbio ecológico que ocorre no ecossistema vai afetar diretamente todas as comunidades aquáticas. E o estudo dessas comunidades, não só o fitoplâncton e o zooplâncton, mas todas as comunidades aquáticas, é muito importante para a gestão desses ecossistemas, porque a partir desses estudos é que vamos ter noção de que esses distúrbios ecológicos estão acontecendo. Então, como no caso da planície de inundação do Rio Paraná, que tem um monitoramento há mais de 20 anos, qualquer mudança nessas comunidades é rapidamente percebida e com isso os gestores eles podem ser rapidamente acionados para tomarem algum posicionamento, buscarem as soluções para resolverem esse problema ou evitar problemas ainda maiores, como por exemplo na ocorrência de uma floração de cianobactérias que são potencialmente tóxicas. Inclusive tem alguns estudos relatando a dispersão dessas cianobactérias nos reservatórios da planície de inundação do Rio Paraná para as lagoas da planície. Então, se existem esses estudos contínuos que detectam essas florações e percebem que elas são potencialmente tóxicas, então os gestores podem ser rapidamente acionados e uma das medidas seria interromper o abastecimento de água para as populações. Então, a partir daí, nós vemos a importância dessas comunidades. E tanto o fitoplâncton como o zooplâncton, por serem organismos microscópicos, eles têm uma capacidade de resposta muito rápida às mudanças ambientais, sejam mudanças climáticas, mudanças antrópicas, desmatamento. Então, a partir do momento que tem esse monitoramento, pequenas mudanças na composição e estrutura dessas comunidades, elas serão percebidas e servirão de alerta para que algo de ruim está acontecendo, seja em função da degradação ambiental, ou seja em alguma função ecológica, algum, algum distúrbio químico ou físico nos ambientes. Então, por isso que é tão importante manter esse contínuo monitoramento dessas comunidades aquáticas, já que elas são indicadoras ambientais. Sim, até a questão de acionar órgãos públicos também, né? Sim, sim, com certeza. Porque muitas vezes essas hidrelétricas que são construídas, os reservatórios, sempre tem o pessoal que administra. No caso de Jequié mesmo, tem a Chesf, que administra o controle de Sim, vazão do reservatório, geração de energia e tudo. Então, dá para você chegar, né, principalmente para os gestores ambientais, e falar: ó, tá acontecendo isso e isso, se vocês não fizerem isso e isso não fazer, vai acontecer isso e isso. Então, é importante, além de fazer o levantamento de espécies, né? Porque sim, com é certeza. importante a gente saber. Acho que um dos principais, Saber a biodiversidade também, né, do ambiente. sim, um dos principais objetivos do PERD é isso, né? Não só fazer um monitoramento do local, da bacia
em si, mas saber como que está o ambiente, né, para todas as comunidades existentes ali, seja elas fitoplânctônicas, o plâncton, ictioplâncton, e acho que é isso. Sim, sim. Mas é muito importante também, além da realização desses estudos, passar para a sociedade, passar para os gestores, o que a universidade está fazendo de pesquisa também. Então, é muito importante investir também em ações de extensão, para que, por exemplo, ações virtuais ou palestras ou visitas às comunidades, às escolas, para que toda a população saiba que existem esses estudos, saibam da problemática ambiental que ocorre nesses ambientes, saibam da importância de se estudar esses ambientes e também a importância das comunidades aquáticas. Por exemplo, muitas pessoas não sabem o que é o fitoplâncton, o que é o zooplâncton, não sabem que o fitoplâncton produz oxigênio que a gente respira. Então, levando esse conhecimento para a população, também pode fazer com que eles fiquem cientes de toda essa importância e também das problemáticas ambientais que ocorrem nesse tipo de ecossistema. Então, é uma tarefa que não é fácil, não é simples, envolve não somente a pesquisa, envolve não somente o engajamento dos gestores públicos, mas também a divulgação científica para a sociedade de uma forma geral. Sim, aqui no PEA a gente tem isso, né? A gente tem chamado mostra científica. Sim, que é muito importante E mesmo. ocorre lá exatamente no PELD, né? Porque lá na base, na verdade, de onde ocorre o PELD. Porque tem a população ribeirinha, né? Daí às vezes o pessoal vê fazendo pesquisa, vai ver um monte de pesquisador lá fazendo coleta e não sabe do que se trata. E tem também a questão de você incentivar as crianças mais jovens, né? Porque lá perto acaba tendo o pessoal que mora mais perto lá do local. É muito legal isso. Tem também aqui esse ano teve, acho que foi em começo de junho, mais ou menos, ou foi antes de junho, teve na Expo Ingá também. Daí a gente acaba divulgando o que o PELD tem Sim, feito, né? É muito legal essas ações de extensão. Porque além de você estar divulgando o que está acontecendo, o que você está vendo, a sua pesquisa, né? Você acaba instigando, quem sabe aquela criança lá que você conversou, um dia vai ser um pesquisador, né? sim, Sabe, sim. vai se E acaba interessar. despertando o interesse deles para seguirem na carreira também, né? Sim, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, amigo? Não, gostaria também de agradecer pelo convite e falar um pouco do fitoplâncton, zooplâncton e as relações da cadeia trófica nas plantas de inundação. Apesar de eu não ter trabalhado em plantas de inundação, mas trabalhei com fitoplâncton no Nordeste do Brasil, então a gente tem um pouco de experiência com os reservatórios de lá no barramento, nessas invasões de espécies, tanto do fitoplâncton como do zooplâncton. Então, foi um prazer enorme estar aqui com você falando um pouco sobre a importância dos estudos dessas comunidades aquáticas. Muito obrigado, Tainá. Imagina, eu que agradeço. E desculpa estar perturbando. Não, nem se preocupe. Foi um prazer enorme conversar aqui com você. Você já tem mais de 3 anos, e põe mais de 3 anos de experiência com Sim, fitoplâncton aí, né? Tipo, quase, praticamente um 10 anos. Vamos dizer 10 especialista. anos. Então, já é quase um especialista com fitoplâncton. É, Mas é isso, Célia, muito obrigada. E vamos aproveitar para fazer um merchan da Abelímino. sim, Em sim. breve vai abrir as Muito inscrições em para o breve teremos congresso. o Congresso Brasileiro de Limnologia, que vai ocorrer de 21 a 25 de novembro de 2022. É, o site da Abelino está ficando pronto e muito em breve ele vai ser divulgado. E, juntamente com a divulgação do site, teremos também a abertura das inscrições para o Congresso. Então, logo no início de setembro, finalmente vamos abrir as inscrições para o Congresso Brasileiro de Limnologia. Então, fiquem aí ligados nas redes sociais da Abelino, no Instagram, no Twitter e também no site da Abelino, continua o mesmo endereço, que a gente vai estar lançando constantemente novas informações acerca do Congresso Brasileiro de Limnologia. Temos uma programação bem inclusiva e bem interessante, abordando diversos temas da limnologia e com pesquisadores do mundo inteiro. É, o tema do congresso é conexão, então, no primeiro dia estaremos conectando continentes, no segundo dia conectando
América Latina e Caribe. Em seguida, vamos conectar as regiões do Brasil, conectar os biomas, conectar os grupos de trabalho e também conectar os núcleos regionais em limnologia do país. Então, algo que vai despertar o interesse de todos os liminólogos e também da sociedade que trabalha com água de uma forma geral. Sim, Obrigado por esse espaço, Tainá, também. imagina. Eu ia falar isso, tá muito bom a Sim, programação. Tem muito pesquisador bom que já aceitou o convite, então sim, se inscrevam, mandem resumos, aproveitem que vai ser online, né? sim, Daí não vai ter esse... Mesmo a gente querendo viajar, turistar, não vai ter esse gasto aí. justamente, E vai ser baratinho também, vai ser super acessível, então se com certeza. inscrevam, mandem resumos. E é isso. Acho que Muito é isso, obrigado, Tainá. amiga. Muito obrigada.